O celular toca e nosso protagonista desperta. Assim que ele abre os olhos, ele percebe várias letras vermelhas escritas no teto. Na mesma hora, ele começa a se perguntar quem teria feito aquilo, só que, de repente, as letras começam a desaparecer diante dos seus olhos. Ele fica completamente confuso porque tinha certeza que aquelas palavras eram reais. Então ele senta na cama e percebe outra coisa estranha. Aquele não era o seu quarto. Assim que ele se levanta, começa a olhar ao redor, tentando entender onde é que estava. Ele olha para a mesa e estranha a ausência do copo de macarrão instantâneo que ele tinha deixado na cabeceira depois de comer na noite anterior. Também ele percebe que os dois lenços desapareceram. Sem entender absolutamente nada, ele começa a se perguntar que diabos estava acontecendo. Foi então que uma enorme quantidade de memória invadiu sua mente. Naquele instante, ele finalmente começou a entender de quem era aquele corpo que ele estava. Ele começa a perceber algumas semelhanças entre os dois. Ambos eram órfãos, tinham praticamente a mesma idade, até a aparência era parecida. Mas os caminhos que seguiram na vida foram completamente diferentes. Enquanto ele recebeu a ajuda de pessoas bondosas e conseguiu entrar em uma universidade de prestígio, o antigo dono daquele corpo abandonou o ensino médio e começou a trabalhar como vendedor de imóveis, levando uma vida completamente comum. Então o protagonista começa a se perguntar se realmente atravessou para um mundo paralelo e acabou ocupando o corpo de outra pessoa. Mas se aquilo realmente fosse uma travessia de mundos, o que significa aquelas misteriosas palavras escritas com sangue? O mais estranho é que, na memória do antigo dono do corpo, não existia absolutamente nada fora do normal. Foi então que ele escuta uma voz de uma mulher chamando por ele, dizendo que o café da manhã estava pronto. No instante seguinte, uma mulher de cabelos brancos aparece na porta do quarto. O protagonista fica completamente sem reação. Na sua cabeça, a única pergunta era: querido? Será que ele tinha se casado tão cedo naquele mundo paralelo? A mulher se aproxima da cama, sorri e pergunta se ele já tinha acordado, lembrando que já estava na hora de tomar o café da manhã. Naquele momento, o protagonista até pensa que viajar para outro mundo não parecia uma experiência tão ruim assim. Afinal, sem viajar, ele nunca teria conhecido uma esposa tão linda e gentil. Enquanto ela continua chamando por ele, o protagonista começa a entrar em desespero por outro motivo. Como deveria chamá-la? Esposa? Querida? Ou simplesmente pelo nome? Então ele tenta procurar nas memórias do antigo dono daquele corpo, só que não encontrava absolutamente nada. Nenhum nome, nenhuma lembrança, nenhuma foto. Era como se aquela mulher simplesmente nunca tivesse existido. Aquilo faz o protagonista gelar. Se ela não existe nas memórias do verdadeiro dono daquele corpo, então quem era aquela mulher? Sem conseguir esconder a confusão, ele acaba perguntando quem era ela. Assim que escuta aquela pergunta, a expressão da mulher muda completamente. Ela encara o protagonista e pergunta se ele realmente conseguia vê-la. Antes que ele pudesse responder, o seu corpo começa a se transformar em uma criatura completamente bizarra. O protagonista tenta se desculpar, dizendo que ainda estava confuso e que precisava pensar melhor. Mas a criatura apenas repete a mesma pergunta. Ela queria saber se ele realmente conseguia vê-la. E no instante seguinte, ela devora a cabeça dele. Então, ele desperta novamente, completamente assustado. E a primeira coisa que ele faz é se perguntar se realmente não havia morrido e se tudo aquilo tinha sido apenas um sonho. Ele vê novamente as letras vermelhas escritas no teto. Assim como da outra vez, elas começam a desaparecer diante dos seus olhos. Naquele momento, ele percebe que aquilo definitivamente não era um sonho. Então ele começa a pensar que aquelas letras vermelhas não seriam uma dica para fingir que não consegue ver nada. Mas logo descarta a hipótese. Afinal, o antigo dono daquele corpo não era cego. Era apenas uma pessoa completamente comum. Além disso, nas memórias do antigo dono, ele nunca tinha visto aquela mulher, sempre viveu a vida sozinho e jamais presenciou qualquer acontecimento estranho. Então o protagonista chega em uma conclusão: ele não podia deixar aquela mulher descobrir que ele conseguia vê-la, caso contrário ele seria morto. Pouco depois, a mulher de cabelos brancos entra novamente no quarto, chamando por ele e dizendo que já era a hora do café da manhã. O protagonista pensa que a única maneira de sobreviver era agir exatamente como o antigo dono daquele corpo. Ou seja, fingir que ela simplesmente não existia. A mulher se aproxima lentamente do rosto dele e volta a chamá-lo de querido, mas o protagonista permanece imóvel. As suas mãos começam a tremer.
Ele nem sequer ousa olhar diretamente para ela. Na sua cabeça, bastava o único olhar para que ela descobrisse a verdade e o matasse na mesma hora. Só que a criatura parecia decidida a testá-lo. Ela começa a entortar o seu pescoço de uma forma completamente anormal, aproximando o rosto cada vez mais. Em seguida, coloca a língua para fora, enquanto pergunta se ele conseguia vê-la. O protagonista resiste ao máximo que pode, mas no fim, acaba morrendo mais uma vez. Então ele desperta novamente no mesmo quarto, completamente apavorado, e começa a pensar que aquela criatura era desprezível. Enquanto tentava controlar o medo, a única dúvida que surgia em sua cabeça: será que aquilo era um loop infinito? Toda vez que ele morria, ele voltava exatamente para o mesmo ponto. Era como se tivesse reiniciado em um jogo. Então ele decide mudar sua estratégia. Dessa vez, não levantaria a cabeça em hipótese alguma. Na sua cabeça, a criatura sempre tomava a iniciativa para confirmar se ele conseguia vê-la. Pouco tempo depois, a mulher de cabelo branco aparece novamente, como sempre, chamando por ele e dizendo que o café da manhã estava pronto. Só que dessa vez se aproxima ainda mais, quase encostando no seu rosto, dizendo que gosta dele. Em seguida, comenta que lembrava que ele não era míope e pergunta por que ele está segurando o celular tão próximo do rosto. Depois faz a pergunta que ele mais temia. Ela queria saber se ele conseguia vê-la. O protagonista tenta manter a calma. Na sua cabeça, qualquer reação diferente significaria a morte. Mas, de repente, a mulher aparece na tela do seu celular e ela pergunta se ela estava bonita. O protagonista leva um susto tão grande que acaba jogando o celular bem longe. Naquele instante, ele percebe que tinha cometido um erro fatal. Sua reação entregou tudo. Agora, ela já sabia que ele conseguia vê-la. Naquele instante, a mulher se transforma novamente naquela criatura monstruosa e parte para cima dele. Dessa vez, o protagonista resolve agir. Ele tenta acertá-la com um soco, mas a criatura desvia facilmente. Logo em seguida, ela arranca um dos seus braços com uma única mordida. Mesmo caído no chão, coberto de sangue, o protagonista começa a rir. Pelo menos, daquela vez ele não tinha sido devorado por inteiro.